Agora, peguei um pãozinho, um bolinho que eu esquentei demais, que tá uma delícia, meu bolinho, tá? Pra gente assistir Seidinho. Eu lhes apresento Seidinho. Esse canal é muito bom, sério. Esse canal é muito bom. Eu tô, tipo, muito viciada, mano. Dá vontade de assistir todos. Sabe aquele canal que tu quer assistir todos os vídeos? É Seidinho, mano. Sério. Mas antes de começar, se você tá me vendo aí do YouTube, se inscreve, comenta e curte pra poder me ajudar. Se você gosta de vídeo de react e de joguinhos, ok? Olha lá. After 4 eu ou acho. After Depois da Promessa continua entregando o pior entretenimento possível, Filme de a melhor romance, tortura eu legalizada odeio. e o personagem mais insuportável do mundo. Esse filme mantém a Eu odeio filme de péssima romance, qualidade da saga que a gente tanto gosta e ainda introduz um monte de trama que não serve pra absolutamente nada e só os 30 minutos finais que servem pra alguma coisa. Tem 1 hora de porra nenhuma que você pode pular que você vai continuar entendendo o filme da mesma forma. De qualquer forma, vamos analisar essa tortura agora. No último filme, o Durinho descobriu que o Vance, o melhor amigo de seu pai, na verdade é o seu pai biológico. E o Vance ainda transou com a mãe do Durinho às vésperas do casamento dela com outro cara. E tem que torcer muito pra essa mulher estar na menopausa, porque se esse casal gerar um novo Durinho, o mundo vai colapsar. Se você quiser legalizar o aborto onde você mora, é só você levar essa mulher pra dar a luz aí. Essa mulher grávida é o contra-argumento que os pró-vida tanto temem. Does he know that Hardin's his brother? Se ele soubesse, ele estaria tendo uma crise existencial. O Vance explica que ele sempre amou muito a mãe do Durinho e quando o pai do Durinho tava meio ausente, mano, o Vance foi lá e pima. Obviamente que o Durinho fica completamente arrasado com isso, ele nunca imaginou que o pai dele era o cara do meu casal. E aparentemente o pai do Durinho, o cara que criou ele, até hoje não sabe que ele não é o pai biológico do Durinho. Mas ele sempre teve uma certa desconfiança e foi exatamente por isso que ele começou a beber. Ele preferiu o alcoolismo a um simples teste de DNA. O Durinho, é claro, fica muito bravo com o Vance por não ter assumido ele, mas eu também acho natural que ninguém queira assumir culpa por ter colocado esse maluco insuportável no mundo. O cara que bota um ser humano desses no mundo tem que ter suas bolas confiscadas. E é muita sacanagem que o Durinho cresceu com daddy issues com um cara que nem é pai dele. Daí o Durinho começa a se relembrar de sua infância, em que o pai ficava bêbado e batia nele. E pelo visto a mãe dele não fazia nada a respeito. Ela continuou casada com um cara que batia no filho dela e nem era o pai biológico dele. Ele era um padrasto abusivo que não sabia que era o padrasto. Mas agora ele entrou nesse assunto. Muita mãe tá... muitas pessoas contam relatos, né? Coisa de polícia, eu gosto de ver essas coisas assim, né? E muita mãe sabe, às vezes, que o filho apanha e às vezes não faz nada. E continua o cara que bate no filho e bate nela também. Tipo, a necessidade, aquele apego psicológico é tão grande pela pessoa que a pessoa simplesmente continua. E medo, né? E botando o filho em risco. Nossa, se é filho meu, eu arregaço na porrada. Eu vou preso, mas eu arregaço na porrada. Não mexe em filho meu, não. Oxi. Padrasto. E aliás, devia ser crime hediondo um padrasto bater no enteado. Além de você tá batendo numa criança, você tá comendo a mãe dele. Não tem como você traumatizar mais uma criança do que isso. O Durinho simplesmente não consegue ter uma boa figura paterna. Um é comedor de casado e outro é um alcoólatra. Obviamente esse cara não ia se tornar um adulto funcional. Mas o que me surpreende é que no segundo filme a mãe fala que eles levaram ele pra vários psicólogos, mas nada parecido. Ai, gente, coçar meu pé. Ai, ai, minhas costas estralou. Uma coisa boa. A funcionar. Foi só quando ele conheceu a Tessa que ele começou a melhorar. O que não faz sentido nenhum. Os traumas dele são profundos demais pra serem curados por uma mulher de 20 anos que nem psicóloga é e tá andando descalça nas ruas de Londres contraindo leptospirose. Mas não é porque o Durinho não se cuida que você também não deveria se cuidar. Principalmente porque é o Novembro Azul, um mês muito importante para relembrar o homem que ele também precisa cuidar de si mesmo. A gente ainda não é imortal. A calvície atinge cerca de 50% dos homens e tem um grande impacto na sua autoestima. Mas muitos acabam deixando de ir atrás de tratamento por vergonha, por achar que não tem solução ou por acharem que não tem tempo para isso. E é exatamente por isso que a Manual oferece um tratamento bastante prático, discreto, cientificamente comprovado e a consulta é feita toda online. Você não precisa sair de casa, apenas para arrasar corações quando seu cabelo estiver lindo, impecável, maravilhoso. Corre antes que acabe. Então clica no link da descrição para conferir o tratamento da Manual e comece a cuidar de você mesmo agora. Ouviu? Agora de volta ao vídeo. Daí o Durinho volta pra casa da mãe, arromba a porta dela e bota fogo na casa. Porque ele tá bravo que a mãe dele nunca foi pra casa da mãe. Arromba a porta dela e na casa. Porque ele tá bravo que a mãe dele nunca contou
contou que ele é filho de um comedor de casadas. E caso ele esteja se perguntando, é exatamente por isso que ela não contou pra ele. Ela sabe exatamente como ele reagiria. O cara botar fogo na casa é a prova que ela tava certa em não ter contado pra ele até hoje. O cara simplesmente não tem maturidade pra saber uma coisa dessa. Você não merece saber. O Vance chega bem nessa hora e fala pra Tessa fugir. Caramba, o cara meteu fogo. E o Vance fica na casa até a chegada dos bombeiros, levando a culpa pelo incêndio. Mas obviamente não acontece nada com ele porque ele é rico. E também não aconteceria nada com o Durinho se ele levasse culpa pelo incêndio. É rico. Branco do olho claro, desse jeito, ele poderia colocar fogo num orfanato de crianças refugiadas que não ia acontecer nada com ele. Eles estão achando que engano, é claro que não é crianças refugiadas que não ia acontecer nada com ele. Eles estão achando que engano, é claro que não ia acontecer nada com ele. Mas mesmo assim o Durinho foge do local pra não levar a culpa. E tudo isso que eu acabei de contar não tem relevância nenhuma pra história. O fato dele ter botado fogo na casa da mãe dele não interfere em nada na narrativa. É algo que simplesmente acontece na cena seguinte, ninguém se lembra, ninguém se importa mais. Isso é algo muito chato que acontece nessa saga, que o Durinho não sofre consequência nenhuma pelas merdas que ele faz merda o tempo todo. Mas o único castigo que ele sofre é perder a Tessa. E ela volta logo em seguida pra ele, então ele não sofre nada. Eu queria que pelo menos ele perdesse alguma coisa, um indicador direito, uma bola esquerda. Mas esse filho da puta sai ileso de todas. Caramba, perder até a bola. Desnorteado, abalado, confuso, que a vida dele foi uma grande mentira, senta-se no carro completamente deprimido e a Tessa vai lá pra realizar o coito sexual com ele. O mundo do cara acabou de cair por terra e essa filha da puta quer transar. Ele é... Pouca de. Que é isso? Calma lá, Tessa, você, ó. Calma. Durinho, mas nem tanto. Filha da puta quer transar. Ele é durinho, mas nem tanto. Eles voltam pro hotel onde a Kimberly e o Vance estão hospedados e a Tessa fala sobre seus problemas com a Kimberly, que já tem problema. Agora, um papo totalmente aleatório. Tu vai ter que perder uma bola, tá? Agora. Tu tá entre a vida e a morte. Tu vai ter que perder uma bola. Tu escolhe a esquerda ou a direita. Ah, isso, uma ou outra. Direita ou esquerda. Esquerda ou direita. Me respondam aí. Eu perderia minha bola esquerda. Por quê? Ai, minha bola esquerda. Por quê? Porque eu ficaria pensando, eu escrevo com a mão direita, eu tenho mais destreza com a mão direita. Eu lá vou querer perder minha bola direita? Né? Enfim, me responda isso daí. Não é o suficiente pra lidar, porque ela acabou de descobrir que o marido dela tava traindo ela. Nossa, com a mãe do Durinho. E a Kimberly ainda tá grávida do Vance. E nada disso se compara ao fato de que ela acabou de descobrir que ela é madrinha do Durinho. For selfish reasons, hearing about your problems makes me feel slightly better about my own. Sim, ela pode estar grávida de um cara que trai ela, mas pelo menos ela não é a namorada do Durinho. E eles descobrem que o Durinho deu um perdido neles e ele não vai ficar hospedado no hotel com eles. Ao invés disso, ele vai pra casa de um antigo amigo em Londres. E quando ele chega hospedado esse Durinho tem uma cara de otário, não tem? Ao invés disso, ele vai pra casa... Não tem carinha de... Não tem. Esse que é o galã do filme? Isso daí? De um antigo amigo em Londres. E quando ele chega na casa desse amigo, eles decidem dar uma festa assim do nada. E por algum motivo, muita gente comparece. Sendo que a festa é no meio do dia. Ninguém faz porra nenhuma da vida nesse lugar. Eles conseguiram até um DJ pra festa. O que tá acontecendo? E como que o Durinho tem tanto amigo assim? Simplesmente não dá pra confiar em britânico. I don't know if I can keep fighting against the current to save him rather than myself. Boa, Tessa, isso aí. Vamos esquecer o Durinho, vamos superar ele. Isso aí. I'm gonna go get him. Mas vai tomar no seu cu! Eu nunca vi alguém com menos dignidade que a Tessa. Ela se arrumou toda pra ir buscar o Durinho, como se ele fosse o shih tzu dela que ela deixou na pet shop. Ele foi embora por vontade própria e essa imbecil se arrumou toda pra ir buscar ele. Sim, o galã da festa do filme bota fogo na casa da mãe. Se vocês fossem essa Tessa, vocês iam ficar com esse galã? Obviamente que não, né? Vocês iam, né? Que eu sei. Festa, ela encontra o Durinho sendo abraçado por trás por uma garota aleatória e obviamente ela fica muito brava. Assim como todo mundo que não aguenta mais, todo filme dessa bosta dessa saga tem o mesmo plot do Durinho se afastando e fazendo alguma merda. Quantas vezes vocês vão usar o mesmo mecanismo pra criar conflito entre esses personagens? Essa merda dessa saga é um disco quebrado. This is bullshit, Hardin. This isn't us. Isso é literalmente vocês desde o primeiro filme. Não mudou nada, é vocês brigando o tempo todo pelas mesmas coisas. You just won't fucking give up.
What more do you need? Eu vou ter que concordar com o Durinho pela primeira vez. Essa vagabunda não vai desistir desse moleque nem se ele cagar na cabeça dela. Daí o Durinho soca a foto de um cara aleatório na parede. Imagina ser esse cara e chegar no dia seguinte sem entender nada. Por que que alguém socou a sua foto na parede? Imagina, mano, você chega no dia seguinte... Ah, porra... Não, diálogo maravilhoso. Não é o diálogo que você tem numa briga? Não é o diálogo que você tem na briga? Ou não, o diálogo é o teu cu? Que melhor resolver teu cu. Pronto, acabou, fim de papo, mano. É isso aí, mano. Poderiam ter metido um teu cu ali. Seria muito mais classudo. Não é classudo? Não seria mais classudo? Ah, não sei o que, você é um merdolho. É, então você é um bosteiro. É, teu cu. Pronto. Eu já posso entrar na Globo? Gostaram da atuação? Ela deve ter ficado paranoico por uma semana, saindo de casa de óculos escuros e boné. Enfim, a Tessa termina com o Durinho pela 26ª vez e volta pra casa. Chegando lá, ela começa a se relembrar dos bons momentos que ela teve com o Durinho. Ela começa a enxergar os dois pela casa, mas as memórias acabam e se tornam pó. Que o pai dela deve ter cheirado tudo, porque logo em seguida ela encontra ele morto no chão por overdose. Pra você ver como esse relacionamento tóxico, até as memórias dele se transformaram num pó e matou o pai dela. A Tessa volta pra casa da mãe dela, muito mal com a morte do pai dela, e ela fica muito tempo sem falar com ninguém, sem levantar da cama. E quando o Durinho fica sabendo disso, ele vai correndo e vê ela, mesmo ela tendo dito especificamente que ela não queria ver ele. Afinal, o pai dela cheirou as memórias do relacionamento deles e morreu. I love her. I'm never letting her go. Você literalmente abandonou ela em Londres e mandou ela embora. Você falou! Você falou! Durinho! Thought we had a Que ódio! It was out of a novel. Vocês até têm, mas infelizmente hoje em dia qualquer atrocidade do Wattpad vira livro. Enfim, a Tessa diz que ela tá de saco cheio desse vai e vem deles e que o Durinho sempre termina com ela no menor obstáculo que eles encontram. E sinceramente, se você leva mais de 4 filmes pra ficar com uma pessoa, você provavelmente não deveria ficar com ela. I'm sorry I couldn't fix you. Ele não é uma... Hã? Não consertar. Yes. Você é louco? Brastemp pra você consertar ele. Pra consertar esse maluco é só terapia e soco no cu. Daí no velório do pai dela, várias pessoas aparecem, o que é muito curioso, porque nenhuma dessas pessoas apareceu quando o pai dela foi morar na rua. E pior, quando ele foi morar com o Durinho. E o Durinho, pra variar, o nosso alecrim dourado, fica tentando convencer a Tesla a voltar com ele no meio do luto dela. Como se fosse hora pra isso, como se o pai dela não tivesse acabado de morrer por causa do pó do relacionamento. Cara, mano, o cara... Tá foda-se. Foda-se que o seu pai morreu. Volta comigo. Essa dor do seu pai não é nada comparada à dor de não me ter. Volta pra mim. Volta comigo. Sua vida vai ser muito mais simples se você aí me tiver. Bye, Durinho. Ele insiste tanto que ele até diz que vai se mudar pra perto dela pra poder ficar com ela nesse momento difícil. Mas ela diz que não. E aí a Tesla fala pra Kimberly que ela tá pensando em se mudar pra Nova York, mesmo sem nem ter um emprego por lá. Tudo pra poder ficar longe do Durinho. E eu acho impressionante que ela prefere seguir os passos do pai dela, possivelmente morar na rua, do que conviver com o Durinho. Depois de contar pro seu pai de criação que ele não é o seu pai biológico, o Durinho parece finalmente perdoá-lo por ter sido o alcoólatra que batia nele. Ele ficou com tanta dó do pai dele ter sido corno que ele até perdoou as agressões dele. A Tesla vai até o médico fazer uns exames e ela descobre que ela dificilmente vai conseguir ficar grávida. Achei que tava grávida. Que susto! Achei que tava grávida. Eu falei, Tessa, por favor, você é muito burra. Que susto. Seria uma gravidez de risco. E eu sinto que esse filme tá colocando trama demais que não serve pra nada. Até porque essa é uma trama que não parece ter um impacto no grande esquema das coisas. É só algo que foi jogado ali pra gerar um conflito, mas esse conflito não leva a lugar nenhum. Eles colocam coisa demais em muito pouco tempo e eles não desenvolvem nada o suficiente. O Durinho descobre que mentiram pra ele a vida toda, ele bota fogo na casa da mãe dele, ele e a Tessa terminam, a Tessa volta pra casa e descobre que o pai dela tá morto. Ela decide se mudar pra Nova York e ela descobre que ela não pode ficar grávida. Acontece uma coisa atrás da outra, mas nada parece importar porque nada é desenvolvido, nada leva a lugar nenhum. Quando o filme Durinho fica preocupado que a Tesla não tá respondendo ele e ele faz o que absolutamente ninguém pediu pra ele fazer. Ele vai até a casa dela. E não me pergunte como ele conseguiu entrar, mas ele encontra ela dormindo do lado de fora da casa, totalmente bêbada, e ele carrega ela de volta pra dentro e coloca ela na cama. Na manhã seguinte, a Tesla conta... Que medo. Eu fico imaginando as pessoas filmando esse filme entendendo porra nenhuma, filmando e pensando... Ó, que merda. Essa é a câmera, tá, gente?
Porque essa é a minha câmera? Não sei. A câmera é assim? Não sei. Mas se eu... É isso, a câmera. Imagina, mano. Imagina. Imaginou? Que ela não pode ficar grávida e ele fica em choque, sentindo que algo foi tirado deles. Primeiro que eles nem estão namorando mais. E segundo que o útero não é dele. E infelizmente pra Tesla, eu acho que essa foi uma forma da natureza impedir que o anticristo reencarnasse no filho deles. Esse é um casal que definitivamente não pode se reproduzir. E aí o Durinho se retrata dizendo que ele não se importa se ela pode engravidar ou não, ele só quer ficar com ela. E diz que ficou pensando nela em Londres o tempo todo, sendo que foi ele que mandou ela embora. Se ele não tivesse mandado ela embora, ele não precisaria ficar pensando nela, ele já estaria com ela. E a Tesla fica muito feliz ao saber que a menina que tava na festa tentou beijar o Durinho, mas ele vomitou na cara dela. O que provavelmente ainda é melhor do que beijar o Durinho. Eles fazem uma festa de despedida pro Landon, que tá se mudando pra Nova York. E lá a Tesla conta pro Durinho que ela também tá se mudando pra Nova York junto com o Landon, porque ela precisa de um tempo afastada do Durinho. Incrivelmente, ele aceita isso muito bem. Mentira. Perdi uma partida? Quer um resumo de como eu fico quando eu perco uma partida? Quando eu morro? Quando eu jogo mal? Realmente, ele aceita isso muito bem. Olha eu. Ai, cara, isso aqui eu. Fiz merda na Diogo. Uá! Morri no midi. Uá! Esta sou eu. Em qualquer jogo. Mentira, obviamente ele faz a maior birra do mundo e fica chorando e insistindo pra ela ficar porque ele não é nada sem ela. E se ele acha que ele é alguma coisa com ela, ele não poderia estar mais megalomaníaco. O maluco não faz porra nenhuma da vida além de estragar a vida de todo mundo. Vai se inscrever pra um jovem aprendiz, cara. E a Tesla pede pra ele prometer que ele não vai seguir ela. Sim, ele é tão infantil que ela precisa que ele prometa que ele não vai seguir ela. Nesse tempo separados, o Durinho se forma na faculdade, começa a usar touca e começa a frequentar os alcoólatras anônimos. E lá ele compartilha os diários que... Mano, quanta coisa que aconteceu nesse filme. Esse filme tem quantas horas de duração? 4? Escrevia desde que ele beijou a Tesla pela primeira vez. E todo mundo da turma dele provavelmente voltou a beber depois de ter que escutar a história de 4 filmes do After. Daí a Tesla consegue o emprego de garçonete em Nova York. Nada contra garçonete, mas a Tesla já trabalhava numa das maiores editoras do país. Ela provavelmente conseguiria um emprego na mesma área. 5 meses depois, o Durinho viaja pra Nova York a negócios e o Landon deixa ele ficar hospedado no apartamento dele e da Tesla. É óbvio que o nosso alecrim dourado iria quebrar a promessa de não ir atrás da Tesla em 5 meses. E é óbvio também que o Durinho iria decidir jantar no restaurante onde a Tesla trabalha. E quando o expediente dela termina, é claro que o Durinho tá do lado de fora esperando ela pra eles voltarem juntos caminhando. Are you happy? Mano, cara, esse cara é muito chato. Durinho, você é insuportável? Sério. Você numa realidade, mano, seria assim a pessoa que tu teria que levar na polícia, mano, pra uma medida protetiva. Durinho, você quer uma medida protetiva? Contra. Tá difícil. Ela cortou a própria franja depois de terminar. É claro que ela tá miserável! À noite, o Durinho tem mais um de seus recorrentes pesadelos e a Tesla vai dormir com ele de conchinha pra ampará-lo. Mas não rola nada entre eles porque o Durinho diz que agora ele é um cavalheiro e só vai fazer alguma coisa com a Tesla quando ele tiver certeza de que ela está preparada pra abrir mão da chance de ser feliz algum dia, porque com ele isso definitivamente não vai acontecer. E isso é algo que não tem importância nenhuma pra história, mas o Landon finalmente realiza o sexo sexual. Só levou mais de 5 meses namorando pra isso acontecer. E é muito curioso que isso só tenha acontecido quando o Durinho tava lá. Depois de voltar do trabalho, a Tesla descobre que ela e o Durinho estão sozinhos no apartamento porque o Landon foi... Olha, eu não sei se ele é protagonista, mas o Durinho é o galã. Galã é o Durinho. O galã é o Durinho, mas protagonista é a Tesla, sei lá. Ele é o galã, mas protagonista acho que é a mina. É a mina. Foi dormir na casa da namorada. Agora que ele perdeu a virgindade, parece que ele não vai parar de transar nunca mais. E tem uma cena muito desconfortável do Durinho massageando o pé da Tesla. Eu posso até tolerar o relacionamento tóxico, mas jamais o fetiche em pé. E aí eles acabam fornicando. Mas na manhã seguinte, depois do Durinho sair pra uma reunião, a Tesla encontra no meio das coisas dele a pior coisa que alguém poderia encontrar. O livro do After! Esse
filha da puta tá escrevendo o after. Então ela começa a ler e descobre que ele esteve escrevendo sobre o relacionamento deles esse tempo todo. E quando ele volta pra casa, eles brigam feio porque ela fica muito brava que ele tava escrevendo sobre eles e ele ainda pretendia publicar esse livro sem contar nada pra ela. Acho que nunca houve uma época melhor pro índice de analfabetismo tá em alta. No one wants to read this sick shit. Você iria se surpreender, Caramba! Tesla. Mas ela tem um ponto, porque se ele tá escrevendo sobre a história deles ainda não acabou, o livro tá inacabado e a história é uma merda. Não tem final feliz, não tem história de superação, é só a história de um cara que é incapaz de superar a ex e fica perseguindo ela até ela aparecer um dia com uma medida protetiva contra ele. Então Eu falei pra vocês. eles terminam pela 27ª vez. Ela pode até perdoar a toxicidade. Como protagonista, acho que eu prefiro Darth Vader. Câncer, sei lá, e Peste Negra são mais carismáticos, meu Deus, mano. Essa menina não parece que era uma planta, parece aquele protagonista planta, sabe? Aquele protagonista. A típica mina. Faz assim, né? Não parece? Ela é planta. Dele, mas Ela jamais a publicação do After. Sendo que o próprio Ela é After já planta. foi publicado. Ele tá na Bíblia e se chama Apocalipse. I mean, this really helped a lot. I'd recommend to anyone if they... Mas o filme mesmo diz que a terapia nunca funcionou pra ele. Qual que é a porra da mensagem, filme? Até o segundo filme, a mensagem era que terapia não funciona, o que funciona é comer buceta. O Durinho dá de presente pra mãe dele o livro dele autografado. Ele deve estar ressentindo muito a mãe dele ter mentido pra ele a vida toda, porque esse deve ser um dos piores presentes que você pode dar pra alguém. Esse livro é usado no tratamento da positividade tóxica. Ele mata qualquer resquício de felicidade que a pessoa já tenha tido algum dia. O Durinho faz uma sessão de autógrafos numa livraria perto da casa da Tesla. Não me pergunte quem tá comprando essa bosta e ainda quer um autógrafo dele. Isso é quase tão degradante quanto comprar NFT. E a Tesla decide aparecer por lá completamente disfarçada e irreconhecível. Ou seja, de boné e capuz. Mas tem uma mulher de vermelho do lado do Durinho e a Tesla presume que essa é a nova namorada dele. Porque ele também tem mommy issues e só namora mulheres parecidas com a mãe dele, loiras de olho azul. E aí a Tesla vai embora e o filme termina, graças a Deus. Só falta mais um dessa merda. Enfim, esse foi o After 4. Tinha um continue ali, mano. Tinha um continue ali, mano. After depois. Ele é um exemplo de tudo de ruim, ambos. Não, ele é um belo exemplo pra você não ser o que ele é. As coisas desse filme só começam a acontecer depois que a Tesla se muda pra Nova York, nos últimos 30 minutos do filme. Antes disso é só as mesmas merdas, esses dois brigando e a gente não aguenta mais. E é muito engraçado como esse filme fica tentando ter algum conteúdo. Então no começo do filme eles ficam introduzindo um monte de trama que não serve pra nada. O negócio da Tesla não conseguir engravidar, eu precisava saber disso. Isso interfere em alguma coisa? O Durinho ter botado... Não interfere em nada porque... Piolhadas disse saber. um filme real. Executivo milionário e solitário contrata uma jovem prostituta para lhe fazer companhia por uma semana. Aos poucos, ele se encanta e fica apaixonado pela mulher. Sim, o filme é uma linda mulher. O filme é simplesmente sobre uma prostituta e um cara que se apaixona por ela. Sim, e é bem mano. mais interessante do que esse, sim. Mano, eu adoro uma linda mulher, tá? Eu adoro uma linda mulher, mano. Eu amo uma linda mulher. Fogo na casa da mãe dele. O que tem a ver com isso? Eu sinto muito dizer isso, mas o pai da Tesla morrer também tanto faz. Não muda nada na narrativa. Enfim, foi uma grande perda de tempo e energia. Espero que eu tenha poupado você de assistir esse filme. Poupo, ainda bem.